E aí, eu queria te perguntar também, cara, a gente colocou uma enquete no chat pra galera votar de quem foi o melhor em campo ontem, mas queria falar de um cara que foi quase uma unanimidade nos elogios pós-jogo, que é o Oscar, né? Ontem, jogando um pouco mais recuado, como enfim, segundo volante no papel, na prática ele conseguiu até avançar bastante pelo espaço que deu o Náutico, que é fato que o jogo muda cedo, né? Então, com 10 minutos já tem ali duas expulsões, né? Aquela trocação franca entre as equipes, mas ele foi bastante elogiado e ontem ele fez um jogo dominante, né? O Oscar estava em todo lugar, conseguiu controlar bastante a posse de bola, distribuiu, deu aquelas tacadas que a gente sabe que ele pode dar também para ajudar na construção do jogo. Queria que você falasse um pouco desse posicionamento do Oscar na ausência do Marcos Antônio, né? Ele jogando então ao lado do Alisson e claro, o que você achou do jogo de ontem aí do nosso camisa 8. Gabi, o jogo do Oscar ontem, com espaço desde o começo, cara, é o nosso jogador mais técnico. Eu acho que com a bola no pé, eu acho que para nós, assim que vê o time, é Lucas e Oscar. O Lucas com muito mais força e velocidade e explosão. O Oscar com muito mais visão de jogo e técnica. Você pega um jogador técnico, bem. Que o Oscar ele é fino, ele não carrega muita massa, ele não é pesado. Você pega um jogador muito técnico, tem com espaço para jogar, maluco, esquece. Ele vai deitar o cabelo, ele vai deitar e rolar. O Oscar onde está aparecendo, tá na pelada, solteiro contra casado ali, numa elegância, só de um lado para o outro, que deu gosto. Dito isso, a partida dele foi, cara, ele colocou no bolso, ele desacelerava quando precisava, ele acelerava quando via necessidade ou brecha, mas eu e o Pereira Dias Júnior, seu corneteiro preferido, não gosto de ver meu jogador mais técnico, o cara mais elegante com a bola no pé, jogando ali de segundo volante. Tira ele da característica dele. Se a gente pega um nível de enfrentamento menor, ele tem uma sobrevida, ele aparece como ele apareceu ontem. Se a gente pega um nível de enfrentamento maior, aonde os volantes, os meias, os pontas vão exigir dele, eu acho que ele vai ter uma certa dificuldade por não ser característica dele. Então, assim, formação inicial, eu preciso do meu jogador mais técnico ali atrás da linha dos volantes, para ele dar aquele tapa de qualidade para Luciano, André, Ferreirão, Lucas, para essa galera. Eventualmente, numa necessidade, aí beleza. Aí fala, pô, pessoal, tá 1-0 para os caras, ou tá 0-0, a gente precisa dar uma acelerada para ganhar. Vamos recuar o Oscar, que ele tem uma visão bom passe, e a gente vai dar uma acelerada, como ele fez contra o Grêmio. Coloca o Luca pelo lado, e aí, tipo, a gente entra num cenário, como o Chacon falou, e aí depois eu queria voltar um pouquinho do debate de três cores raiz, mas isso a gente deixa mais pro final. Quando a galera voltar, você parar para pensar que você pode ter ali Oscar de volante, Lucas, Luca e Ferreirão, porra, são quatro caras ali que, cara, quatro caras que gostam de jogar. É meio kamikaze, mas em algum cenário, em algum momento, a gente vai precisar ligar o F e ir kamikaze, assim. Então, isso empolga, isso dá alternativas para o treinador. Agora, desde o começo, com o Maia à disposição, com o Alves à disposição, eu prefiro o Oscar numa zona mais central ali da intermediária ofensiva, para que ele consiga dar segmento, esconder a bola lá na frente e conseguir achar nossos atacantes em posição de definir. Esse é o meu pensamento, mas não tem como falar que ele não foi bem. Ele jogou muito, principalmente ali do meio para o final do segundo tempo, onde o Náutico estava bem cansado e aí ele tecnicamente começou a sobrar. Parecia que o São Paulo estava com um a mais ali por causa da inteligência e da experiência do Oscar. A gente vai falar muito aí também dessas escolhas, né? Copa do Brasil é bastante traiçoeira. Ontem eu tava vendo até os outros jogos quando eu voltei pro hotel. E o Vasco passou um perrengue contra o Operário, inclusive com um lance bem bizarro, né? Que aquele jogador angolano que eles contrataram dá um Lloyd chute de fora Augusto. da área, Lloyd Augusto, né? Dá um chute de fora da área e faz assim pro Diniz, tipo, tá vendo? Deixa eu chutar. Negócio bizarro. E o Grêmio que ontem foi operado. Então a Copa do Brasil não, assim, não é fácil, né, Renan? A gente fala desses jogos, obviamente São Paulo tinha uma obrigação, mas ontem pela atmosfera que foi criada pelo torcedor do Náutico, um gol apenas de vantagem, não era um jogo fácil. É um jogo controlado, obviamente, não é aquela partida que você fala, pô,
é o jogo mais barra da temporada, mas não era um jogo baba. E aí passa muito por essas escolhas que fez o São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco do Oscar, o que você enxergou dele ontem em campo, Renan. Depois para não ser muito repetitivo a respeito do que o Sim falou, é um jogador que tecnicamente, visão de jogo, aquele jogo apoiado faz como poucos, né? Então, isso daí. Aí, quando você tem dois jogadores expulsos, um para cada lado, o campo fica maior ainda, ele controla o jogo do jeito que ele quer. Mas uma coisa que eu gostei, que me surpreendeu, e em algumas circunstâncias, como o Wilson falou, estamos perdendo em casa, alguma coisa assim, dá para usar ele um pouco mais recuado, que ele marcou bem também. E quando foi exigido na marcação, ele teve força, ele teve potência, deu uns carrinhos bons ali. Acho que ele foi bem nesse sentido também. Então, em algumas circunstâncias, também não quero ver o Oscar jogando, o jogador mais criativo, com melhor passe, com melhor visão de jogo, jogando lá atrás. Eu gostaria de ver ele, obviamente, mais perto dos atacantes, fazendo esses bons passes para os atacantes, não de início de jogada. Para isso a gente tem de sobra, né? Para isso a gente tem de sobra, mas no geral o Oscar ele comandou o meio de campo como quis, né? E é esperado pela qualidade dele, mesmo num campo do jeito que estava, e aí que ficava a preocupação, né? Quando eu vi o Oscar de titular, e para mim ele não teria sido titular ontem, ainda mais depois quando eu faço preleção, 5h30 da tarde, o Gabriel entra numa participação e eu vejo uma imagem cair no mundo em Recife, eu falei, certeza que o Oscar não vai entrar em campo. Certeza que não vai entrar em campo. E olha o pé apoiado do Oscar, como é que tá nesse gramado. E eu acho que de sacanagem, porque é completamente normal acontecer isso lá. Para mim, deixaram o gramado alto. Para mim, deixaram o gramado alto. Foi eu. Acho que oscilou. Estão me ouvindo ou não? Estou ouvindo. Estamos de volta? Estamos de volta. Estamos de volta. Estão me ouvindo? Beleza, então. Eu não sei o que tá acontecendo com essa live aqui, tá dando algum problema, mas enfim. Mano, os caras do TI, mano. Os caras do TI estão tentando derrubar essa live, mano. Quer derrubar nós, mano. Avisa que nós somos incaíveis, igual São Paulo. Mas enfim, olha o pé esquerdo do Oscar, como é que tá ali, ó. Eles deixaram o gramado alto, na minha opinião, e é completamente normal disso acontecer lá, viu? Antes era pior, a gente falava em off aqui, né, Ilcinho? Que antes era muito pior jogar nos aflitos. Mas quando eu vi, falei, o Oscar vai ficar de fora. E quando ele começa jogando, e com aquela chuva toda, eu falei, vai no intervalo, vai tirar o Oscar e colocar o Bobadilha no banco, Pablo Maia, Bobadilha, daí já era Oscar e Alisson juntos, né? Tinha o menino Alves, o Matheus Alves. E, cara, deixa eu falar rapidinho aqui, já que veio ele na minha cabeça aqui agora. Preocupação com esse menino, hein, cara? Porque aconteceu ano passado uma coisa que tem acontecido a mesma coisa com ele, que é o quê? Numa oscilação, aconteceu com o William Gomes. Ele nem entrar nos jogos está entrando mais. Cara, e é um jogador bom, né? Ele não entrou mais. É uma preocupação isso daí. Ontem, para mim, ele tinha que ter sido titular. O Pablo tinha que ter sido titular. O jogo perfeito para dar confiança para jogador voltando, para jogador em um momento mais complicado, de menos confiança, era ontem. Né? Eu, pelo menos, vejo assim. Todo mundo quer estar dentro do campo num jogo teoricamente mais tranquilo de ser jogado. Né? E eu vi a oportunidade disso acontecer ontem. Mas quanto ao Oscar, ele ali perto, pifando o Luca, a chance de gol é muito grande quando esse cara pega na bola.